Uma vitória para virar a chave do Ipiranga no Campeonato Gaúcho. E ainda, tem reforços chegando no Colosso da Lagoa. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim! Estamos chegando para mais um vídeo, mais uma resenha aqui no canal do Fábio Lazarotto Repórter no YouTube, que você que ainda não está inscrito, inscreva-se e ative a notificação, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe aí no seu telefone celular. Antes, eu quero dar um recado para vocês da Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel em Erechim e com filial em Santa Maria. Grupo traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. System Software de Gestão há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. E também Express SA, que conta com toda a linha de antecipação de recebíveis para você antecipar um recurso que já é seu através da Express, na Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá Supermercados. Rapaziada, ontem o Ipiranga conseguiu uma vitória histórica e muito importante dentro do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga, que vinha sofrendo oscilações durante o campeonato, foram as 4 primeiras rodadas de jogos, sendo 3 fora e 1 em casa, e que o Ipiranga ganhou apenas uma partida e conseguiu de melhor um empate fora de casa contra o São Luís de Juí. As 2 derrotas fora de casa contra a Avenida e Internacional trouxeram uma pressão muito grande para o grupo de jogadores e também para o trabalho como um todo, né? E isso gerou uma certa insegurança. Cobranças foram feitas após a partida contra o Internacional e depois disso tudo o Ipiranga foi a campo com mudanças. Luizinho Vieira promoveu a saída do Ronald Carvalho para a entrada do Júnior Sergipano, tivemos a saída também do Ralf e o ingresso do MV na equipe verde e amarela. Com essas mudanças, o Ipiranga começa o jogo trocando passes, como é uma característica do time de Luizinho Vieira. Mas o time nem bem tinha aquecido e aí repete-se um erro que parecia o mesmo filme do jogo contra o Internacional. Um erro de desatenção que acabou culminando com o pênalti marcado para a equipe do Juventude. Diga-se de passagem, pênalti que não existiu. Não foi pênalti em cima do jogador do Juventude. A partir daí, a gente tem o Ipiranga sofrendo o primeiro gol e aí, bom, aí a condição anímica dos jogadores, a própria condição psicológica acaba sendo afetada e o Ipiranga começa a repetir novos erros. Até que consegue num pênalti também inexistente em cima do MV, o Ipiranga empata com o Bruno Baia numa cobrança com bastante habilidade. Ele faz um pênalti deslocando o goleiro e o Ipiranga empata o jogo. A partir daí, o Ipiranga começa a crescer no jogo. No entanto, vem mais um erro e aí acaba culminando com o lance do gol da equipe do Juventude e que posteriormente culmina também com a saída do jogador Islam para a entrada do Whindersson, que entrou e já deu mais consistência defensiva. Por mais que a partir do segundo gol o Juventude tenha baixado suas linhas e tenha fechado os blocos para poder fechar os espaços do Ipiranga. E a partir deste momento o Ipiranga tenta pressionar, mas tem muitas dificuldades para encontrar os espaços. No finalzinho do primeiro tempo, o Ipiranga até esboça uma pressão, mas não consegue empatar. No segundo tempo, o time do Ipiranga volta melhor do que o Juventude, que adota uma postura de jogar no contra-ataque, mas o Ipiranga acaba sendo premiado com mais um pênalti que também não existiu. Diga-se de passagem, dos 3 pênaltis que foram marcados na partida, 1 para o Juventude e 2 para o Ipiranga, nenhum deles foi pênalti. E se tivesse o VAR, seriam anulados os 3 pênaltis marcados. Mas enfim, foi um erro da arbitragem, vida que segue. O Ipiranga, que não teve um pênalti, teve um pênalti marcado no jogo contra o Internacional, que não existiu diante do Maurício, acabou tendo então agora a premiação de 2 pênaltis. Só que isso não é bom, isso mostra o quão frágil está a arbitragem do Campeonato Gaúcho 2023, que tem sido tema de reclamação de grande parte dos clubes. Porque hoje tu pode ser beneficiado, mas amanhã tu vai ser prejudicado. Então é um problema que a federação vai ter de corrigir. Então, a partir daquele pênalti, o Ipiranga acaba marcando o seu gol de empate, o 2-2, e aí domina completamente as ações. O Juventude aí tenta até sair de trás um pouco, mas aí o Ipiranga, com as mudanças promovidas
pelo Luizinho Vieira, empurra o Juventude para trás, até que consegue numa bela jogada do Mateuzinho e num cabeceio, numa bola dividida do jogador Jonathan Ribeiro, ele acaba então marcando o seu gol. Com isso, a equipe do Ipiranga consegue fazer o 3-2, depois aí ao natural o Ipiranga ainda continua pressionando um pouco o time do Juventude, mas aí o Juventude passa a ter um pouco mais de volume de jogo e tentando pressionar, inclusive obrigando o goleiro Kaique a fazer boas intervenções e até mesmo uma bela defesa numa cabeçada do jogador da equipe do Juventude. 3-2, vitória importante que mais do que o resultado foi a forma que a vitória aconteceu. Depois de problemas que o Ipiranga teve, de erros defensivos, acabou conseguindo se superar, vencer por 3-2 e para o campeonato acabou sendo fundamental essa vitória, que não só traz os 3 pontos para a tabela de classificação, que eram muito importantes para o Ipiranga, recoloca a equipe de novo na briga pelo G4, mas sem dúvida alguma vai afetar animicamente a equipe do Ipiranga, porque uma vitória dessas, ela tem uma capacidade muito grande de envolver e mobilizar ainda mais o grupo de jogadores. Então, portanto, uma vitória que vai além dos 3 pontos conquistados na tabela de classificação. Para mim, é uma virada de chave do Ipiranga no campeonato estadual. Meus amigos, eu quero falar de um outro assunto também, que é sobre reforços, sobre contratações. Mas antes, deixa eu dar um recado para vocês da Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho. Venha visitar a nossa loja na Rua Lázaro Dante Rubo, a 650 metros do novo trevo da Pecim. E não deixe de conferir os stories no meu Instagram e também no Instagram da Adega Brasil Bebidas, que sempre tem promoções para você. Então confira você também por lá. E ainda leve a Estruturas de Concretos Protendidas, que está revolucionando o setor da construção civil em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho. Meus amigos, está retornando para o Ipiranga o atacante, e acredito que muita gente já vinha acompanhando esses bastidores, o jogador Eric, um dos melhores atacantes do Campeonato Gaúcho do ano passado, destaque da equipe do Ipiranga, que foi para o Vasco da Gama. No Vasco até teve algumas oportunidades, acabou não conseguindo se firmar. Com a migração para a SAF, o Vasco começou a ir ao mercado buscar mais reforços, e por isso o Eric acabou perdendo espaço, mas aqui no Ipiranga ele vai ser reaproveitado. Pintaram algumas propostas por esse jogador que não chegaram aos valores que o Ipiranga imaginava e por isso o jogador está retornando e será um reforço importantíssimo para o Ipiranga na sequência da competição, porque mesmo que o MV ontem tenha participação direta nos 2 lances de pênalti, o Ipiranga ainda não conseguiu afirmar nem o Bárbio e nem o MV naquela função que muito provavelmente, se repetir o que fizeram no Gauchão do ano passado, o Eric será titular do time de Luizinho Vieira. O jogador chegou na manhã de hoje a Porto Alegre, deverá se deslocar a Erechim, então amanhã deve acontecer a oficialização do retorno do Eric e a chegada dele aqui no Colosso da Lagoa. Ipiranga está no mercado ainda em busca de pelo menos mais um reforço, que eu vou trazer em breve mais informações para vocês aqui nas nossas resenhas. Meus amigos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.